Shalom Lecuan, shalom a todos amigos do canal Techuvá Total. Sou o Renato de Prinzo, trago hoje para vocês mais um pedacinho da Torá. Hoje eu vou trazer um estudo um pouquinho diferente, né? Vou trazer uma ferramenta que eu preparei aqui para facilitar os meus estudos e acredito que vai facilitar também, né? Vai facilitar, vai contribuir com o teu estudo aí da Torá, né? Algum tempo atrás eu precisei contar palavras, contar as letras em alguns textos, quando eu comecei a preparar os estudos de números da Torá, né? Então, para confirmar o que alguns autores citavam, eu precisava ter os dados na Torá, precisava contar as palavras, e realmente é um trabalho muito árduo, né? Muito difícil. Você começa a contar, chega lá na 50ª palavra, 50ª, centésima palavra, você às vezes erra aí não bate o valor, você tem que começar de novo, fazer marcação, rabiscar a Torá, né? E aí eu decidi fazer então uma planilha, colocar a Torá numa planilha, porque não tinha outra ferramenta. A gente procurei na internet aí, achei algumas coisas que tem um preço alto, então não sabia como é que funcionava, então resolvi fazer a minha solução, né? E foi interessante, foi um trabalho muito gratificante, muito trabalhoso, mesmo fazendo em planilha eletrônica, deu bastante trabalho e ainda falta finalizar, né? Ainda falta mais alguns detalhes que eu vou explicar hoje para você como é que é isso, né? Então, isso tem me ajudado muito, às vezes, a fazer uma gemátria, a contar palavras. E, por exemplo, no último Shabat, Moreh Haimson usou até uma ferramenta, um pequeno exemplo, né, que foi levantado pela colega Helena Posner, que a profecia que Yaakov deu a seu filho Yehudá, e ela não contava com a letra Zain, né? Então, os sábios diziam isso e ela me perguntou, será que isso é verdade? Será que a gente tem como contar isso, né? Dado o trabalho que é olhar letra por letra, e aí eu coloquei na minha planilha rapidamente, a gente conseguiu ver que os sábios, né? Os sábios mesmo, sem planilha eletrônica, sem o Davá, sem nada, sem computador, eles faziam isso na mão e faziam bem feito. Muito melhor do que a gente agora com planilha, né? Então eu quero mostrar para vocês essa ferramenta, depois eu vou te disponibilizar aqui nesse Telegram, né? Nesse Telegram para você poder baixar e aí usar à vontade aí, sem nenhum medo de errar, né? Digamos assim, porque é assim que a gente aprende, sem medo de errar, né? A gente erra, a gente aprende com o nosso erro, a gente aprende com o erro do outro, e aí a gente vai sempre acumulando conhecimento, acumulando entendimento. Então vamos abrir o coração para poder entender um pouco dessa planilha, né? Muitas vezes eu vou aqui tirar a minha tela, a minha câmera, para não atrapalhar a leitura dos números. Vai aparecer muito número hoje aqui, não se assuste, isso tudo está dentro da planilha, e se você começar a usar, se você, lógico, né, tiver interesse em usar, eu sei que muitos não têm interesse, muitos não querem saber de número, de planilha, mas se você quiser usar, você vai ver que é muito legal, muito simples. Então vamos lá, né? Vamos lá usar aqui nos números da Torá, nós vamos usar a planilha, né? A primeira planilha que eu criei eu criei 6 planilhas, né? 6 planilhas são 5 planilhas que trazem cada um dos livros, né? O livro Bereshit, o livro Shemot, Vaikra, Bamidbar, o livro Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, né? E aí eu tenho essa outra planilha aqui que eu chamei de Torá, né? Planilha Torá 0, Torá, cada um desses aqui tem um número 1, 2, 3, 4 e 5, para facilitar a ordem, porque senão o computador coloca na ordem alfabética, né? E nessa primeira planilha, então, você tem aqui uma
uma orientação. Eu vou colocar para você também um arquivo em Word, onde está mais detalhada essa informação de como é que você copia, como é que você coloca no seu computador, né? Por exemplo, aqui, quando você abrir a primeira vez, vai aparecer um monte de célula da planilha com erro, né? Por quê? Porque você tem que abrir todas as planilhas para que essa planilha aqui se atualize, ela utiliza os dados da outra planilha, né? Então, você precisa ter, né? Você precisa abrir inicialmente todas as planilhas. Depois você não precisa mais fazer isso, né? As planilhas, como elas têm aí alguns cálculos, né? Busca, contagem de números, às vezes quando você manda abrir, ela demora. Você vai pensar, poxa, o computador deu problema agora, mas não, elas levam, às vezes, por exemplo, Bereshit, que é uma planilha muito grande, são 50 capítulos, é o maior livro da Torá, ele demora quase 2 minutos aí para abrir, né? Então você pede para o computador abrir, espera um pouquinho, né, toma um café que ele vai voltar rapidinho, né? E aí nós temos algumas outras orientações, na contagem de palavras, por exemplo, nós temos palavras separadas pelo McAfee. McAfee é esse hífen que une duas palavras. Então, muitas vezes, você conta as palavras separadas por hífen como uma palavra só, né? Isso é importante quando você vai fazer uma contagem de palavras. Outras vezes, você pode eliminar o hífen. Então, eu vou contar também os McAfee que vão aparecer nos versos. Depois, nós temos a contagem das letras. A contagem da letra não considera o McAfee como uma letra, né? A contagem da letra não leva em consideração os McAfee, né? O McAfee é só para a contagem de palavras. Então, o McAfee não é contado, entra na contabilização. E você tem, então, a gemátria, né? Você vai ter a gemátria de um verso inteiro, por exemplo, mas nós temos uma opção também de fazer uma gemátria de palavras, né? Você vai entrar ali na planilha contagem e vai fazer a gemátria da palavra. Você coloca uma palavra lá, ou duas, ou três, uma frase inteira, e aí você pode ter a gemátria daquela palavra. Então, se você ao utilizar essas planilhas aqui, perceber que está faltando palavra, está sobrando palavra, está faltando letra, está sobrando letra, você me informa, né, pelo e-mail, que está aí, vai seguir aqui o e-mail, né, renatopri@gmail.com. Você me informa, a gente vai corrigindo, eu verifico, a gente corrige, coloca, né, coloca novamente aí no Telegram para que outras pessoas possam também fazer a correção. Eu coloquei também nessa planilha aqui você vai ver que tem uma planilha das 10 Devarim, a série de Devarim, né, que a série de Devarim são as 10 maravilhosas palavras que você tem aqui, né, separadas já de todas as planilhas. E aí você tem essa planilha contagem que você vai entrar aqui com uma palavra e vai ter, né, a gemátria daquela palavra. Eu tirei esse texto, todos os textos usados aqui, eu tirei da Davar 4, né? Então é a mesma Davar que a gente utiliza aqui no canal. Você vai ver que eu peguei o texto de um dos textos da Torá que é trazido na Davar. A Davar tem vários livros, né? Tem a Bíblia hebraica, tem o Taná com os sinais maçoréticos, sem os sinais maçoréticos, o que você pode estudar de forma diferente. Então, é um programa muito completo que facilita o nosso estudo da Torá. E, como não podia deixar de ser, né, eu testei isso com outros sites que tem a Bíblia em hebraico e a sua tradução, e também conferir assim, alguns os versos, os capítulos com
a Torá impressa pela editora Sefer. Tem algumas diferençazinhas, eu vou mostrar para você, que eu não consegui aí numa primeira passada, eu não consegui resolver. Preciso ainda ter tempo para fazer buscar esses erros, corrigir esses erros. Então, você vai ter, né, as diversas planilhas, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para você. Então, vamos pegar a planilha Bereshit, né? Todas elas têm mais ou menos a mesma diagramação, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, Bereshit, ele tem uma planilha de análise e tem a planilha por capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6 até o capítulo 50. Então, aqui, em cada linha, né? Em cada linha você tem o verso, aqui a numeração do verso, aqui quantos caracteres tem, quantos marcafim tem, né? O número total de letras, total de palavras e a primeira letra que o verso começa, né? Então você vê aqui, por exemplo, né, o segundo verso já tem 2 macafim, então tem 52 letras, porque 2, né? Aqui você vai ver 54, porque tem 2 macafim. Então eu contei esse caractere que é o macaf, né? Então aqui tem 52 letras. E aí você tem aí até o capítulo 50, né? Capítulo 50, que aí é a finalização. Então você tem aqui todas as letras iniciais e você tem aqui na análise, você tem aqui todos os, deixa eu tirar meu rosto aqui para você poder, né, ver melhor, para você não ficar com o meu rosto aqui na frente. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui 50 capítulos, 1.533 versos, 78.368 letras, 17.363 palavras, 2.953 macafim. Então, aqui você poderia juntar esses macafim com as palavras e aí aumentaria, né? Aumentaria o número de palavras, que aqui a palavra, quando tem macafim, é contada com uma palavra só. Se você retira o macafim, ele passa a ser 2.953 palavras a mais. E aí, né? E a gemátria, então a gemátria de cada verso, né? A gemátria de cada capítulo, desculpe, aqui, porque aqui são capítulos, né? E aí você tem a primeira letra, você vê aqui então que é comum, a gente sempre falou isso aqui no canal, que a letra Vav é a que começa a maioria dos livros, né? A maioria dos capítulos, dos versos começam com a letra Vav. A letra Vav está presente, que é o conectivo né, formando o sequenciamento de um verso com o outro. Por isso que quando fizeram a divisão em capítulos e versos, quando fizeram a divisão em versos, eles consideraram esse como a quebra, né, a quebra do verso para você ter, então, né, você tem então todos os versos separados. Claro que isso foi aí o dedo do Eterno informando isso, que isso deveria ser dessa maneira. Então nós temos isso para todos os livros. Todos os livros você vai ter, né, essa distribuição, né? Então você tem aí essa distribuição de acordo com cada livro, né? Em cada livro você tem aqui você pode estudar cada verso. Claro que esses versos aqui, né, se você olhar bem, ele não tem sinal massorético. Eu tive que tirar o sinal massorético, porque senão na hora de contar ficaria muito difícil. Então aqui você tem o verso, Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, e aqui eu tenho as letras separadas. Então eu separei as letras todas para fazer a contagem. Você vê que tem aqui, cada letra tem um comando, né? Então quando você copiar aí para o seu computador, né,
o que eu aconselho, você copia uma pasta, baixa do Telegram, copia para uma pasta, salva lá naquela pasta e faz uma cópia para você usar, porque se você apagar uma célula dessa, depois vai bagunçar toda a contagem, né? Então aí, se isso acontecer e você não tiver habilidade no Excel para corrigir, você apaga tudo e faz uma nova cópia daquele original que você guardou lá em algum lugar no seu computador, né? Claro que para facilitar aí a sua consulta. Por quê? Porque algumas células vão estar bloqueadas, mas você pode desbloquear sem precisar de senha, sem precisar de nada. Essa planilha está totalmente aberta para o teu uso, para você melhorar, para você brincar, para você estudar, né, para você fazer do jeito que você quiser, não tem custo nenhum, como todo o material aqui do canal Techuvá Total, não tem custo, você pode distribuir, né, não precisa nem dizer que foi conseguido no canal Techuvá Total, que você pegou aqui, você também pode usar isso aqui, pode distribuir, é importante que as pessoas tenham acesso, né? Eu fiz isso para estudo, não fiz isso para ganho comercial nenhum. Então, você pode fazer o uso que você quiser disso, claro que sempre para estudar a Torá, para aprender, né? Para aprender a Torá, para praticar a Torá, nunca para conseguir algum lucro, nunca para, enfim, qualquer outro fim que não seja, né? Que não seja o estudo da Torá. Então, eu não quis proteger a planilha para evitar que você abra, que você mexa. Ao contrário, se você achar erro e corrigir e me informar, eu vou ficar muito agradecido aí por poder, né, por poder melhorar isso, porque esse é o objetivo aqui no canal, né? É sempre estudar a Torá, aprender e corrigir os nossos erros. Então nós temos aí todos esses livros. Vamos ver agora o livro Devarim, né? O livro Devarim, se você observar, ele tem, né? Ele tem aí a mesma distribuição. Você tem um livro, uma planilha de análise, ele tem aí 34 capítulos, 956 versos, 54.904 letras. Você tem, né? Deixa eu tirar meu rosto aqui. Não vai atrapalhar muito, não. Não vai atrapalhar muito o rosto. Podemos deixar ele aí que não vai causar grandes problemas, né? E aí a gemátria de cada capítulo, né? De cada capítulo, e aí a gemátria de cada livro. Então você pode aí, né? Você pode aí ver cada capítulo, cada verso de cada capítulo, a gemátria de cada um. Por exemplo, o primeiro verso tem 85 caracteres, e uma gemátria 5.060. Isso você pode fazer, né? Você pode fazer com todos os 5 livros da Torá, né? O objetivo não foi criar de toda escritura, porque daria um trabalho insano para se fazer isso, para se fazer essa colocação de todos os 66 livros da Escritura Sagrada em planilha. A gente tem aí programas que já tem isso bastante bem elaborado, que eu não preciso fazer isso. Mas o livro da Torá, né, os 5 livros da Torá, a gente gostaria de estudar um pouquinho mais, gostaria de ver um pouquinho mais, então eu fiz essas planilhas, né? Então estou disponibilizando aqui para você. Agora vamos ver, né? Vamos analisar um pouquinho a Torá como um todo, né? A primeira planilha Torá. Então essa planilha Torá é a que faz o resumo de todos, né? Então quando você abrir isso aqui, provavelmente primeira vez vai dar aqui erro, tudo errado, né? Por quê? Porque você precisa, né? Você precisa abrir todas as 5 planilhas, né, os 5 livros, para que esses dados aqui sejam recuperados. Isso aqui tudo vai pegar aquelas análises de cada uma daquelas pastas, de cada um livro, né, e vai colocar aqui. Então nós temos Bereshit, nós temos
Shemot, Vaikra, né, Bamidbar e Devarim. Então nós temos aí todos os livros. E aí, aqui eu fiz uma síntese, né? Bereshit, 50 capítulos, 1533 passuquim, ou seja, versos, né? 73.368 Devarim, letras, né? Devarim, palavras, 20.316, 78.368 letras e a gemátria de cada livro. Aqui você vê, aqui, ó, por exemplo, você tem 187 capítulos em toda a Torá. Você faz uma redução aqui das 187, da primeira redução 16 e a raiz 7. Né? Então nós temos 7 para capítulos, a raiz 5 para Passuk, a raiz 1 para o número de letras, a raiz 6 para o número de palavras e 2 para a gemátria. Para você fazer o estudo que você quiser, né, para você fazer a sua aproximação aí, para você meditar em cima desses números. E aí nós temos aqui as letras, né, de Aleph a Tav, né, de Aleph a Tav, e você tem todas as letras do Aleph Beit. E aí, a primeira, né, que aparece em número 1 em toda a Torá, 71% das letras da Torá, né, das letras, não, dos versos iniciados por Vav, né, 71% dos versos começa com a letra Vav. Depois o segundo, né, que já cai aí para 6%, é a letra Aleph. E aí, todas as outras letras. Você vê que tem letra aqui que quase não começa. A letra, por exemplo, a letra Samer, ela não inicia nenhum verso. Né? A letra Tav inicia 0,1% dos versos. 4 versos só começam com essa letra. Então aí você tem isso para toda, né? para toda a escritura. Né? Então, para toda a escritura você tem aí... Desculpe, eu falei errado aqui. A letra Samer começa 2 versos, né? Mas como o número está muito pequeno, ele vai dar aqui 0,0%. Provavelmente tem mais número aí depois da primeira casa decimal. E aí a gente tem alguns erros que eu vou pedir a tua ajuda para a gente poder consertar isso. Né? Os dados publicados dizem que a Torá tem 187 capítulos, exatamente o que eu consegui. Ela diz que tem 5.844 passuquim, eu encontrei 2 a mais, né? Um no livro de Bishemot e um no livro de Devarim. Letras, eu encontrei 305.155 letras, e é bem conhecido que a Torá tem 304.805 letras. Ou seja, eu achei 350 letras a mais. Então, um erro, né, que a gente vai ter que ler. Isso foi tirado do Davar, mas provavelmente na hora de montar a planilha, alguma coisa eu posso ter errado aí nas letras, e então, por alguma, né, são muitos caracteres, a gente às vezes erra. Então precisa olhar verso por verso, palavra por palavra. Né? Então, o que os soferim faziam, eles anotavam o verso e somava aquele verso e via no final quanto que dava. Né? Eu não fiz isso, né? Eu não peguei, quer dizer, eu fiz na planilha, mas eu não peguei de um original que tivesse essa numeração. Se eu tivesse aí um livro usado pelo soferim, que dá lá cada verso a gemátria daquele verso, seria mais fácil, mas eu não tive acesso a isso, não tenho acesso a esse tipo. Então, esse tipo de documento. Então, a gente precisa checar. Né? Por isso eu peço a tua ajuda, se você tem disponibilidade para fazer isso, você verifica, olha, Renato, tem tal verso aí, você colocou as letras a mais, né? Também eu tenho palavras de menos, né? Tem palavras de menos. Então, um total, uma diferença de 50. Então, eu estou aí com 50 números a mais
Então, estou encontrando aqui 390.675, mas não é só o 50 que é significativo, porque o número de palavras, o número de letras tem que ser igual, não pode ser diferente, né? A soma disso aqui, por acaso, caiu em 50, podia até ter dado zero, mas se eu tivesse 300 letras a mais e 300 palavras a menos, na hora que eu somasse isso, ia dar zero, mas está errado, né? Por quê? Porque a gente sabe que a Torá tem 390.625 letras, que é justamente 5 elevado a 8. Né? Isso é 5 elevado a 8, dois números muito significativos da Torá. Né? 5 elevado a 8, ou seja, 5 livros elevado, né, à raiz do nome do Eterno, bendito seja seu glorioso nome. E aí, então, eu coloquei aqui uma pasta com a série Devarim. Então, nós temos aqui os versos da série Devarim, não estão iguais os versos lá do capítulo 20 de Shemot, a partir do verso 2. Então, aqui é só uma numeração sequencial, tá? Não é aquela numeração. Você vê aqui que o quarto mandamento, né? O quarto mandamento começa aqui, vai até aqui, só esse aqui é o quarto mandamento. Então, você tem aqui esse número de palavras, são 41 palavras, né? Então nós temos aqui 41 palavras, nós temos aqui 203 letras, né? 203 letras, e em todo o texto você tem todo o texto da série de Devarim, você tem 620 letras. Então você vê aqui que só o quarto mandamento, né? Você tem 203, praticamente um terço, né? Sobrando para os outros 9, só 417. Então, é um mandamento muito, muito rico de palavras e letras, né? Que traz um significado muito grande. Por isso que ele foi abolido aí pelas religiões, né? Pela religião que utiliza os 10 mandamentos escritos pelos seus líderes, né, e não os mandamentos conforme o Eterno nos deu. E aí você tem a gemátria de cada um, somando 48.455, cuja raiz é 8. Então aqui você tem o número de letras. Né? O número de letras Aleph, você tem 68 Aleph, você tem 30 Bet, você não tem nenhuma letra Tav, né? Somando aqui também 48.455. Então você vê que a planilha ajuda, né? A planilha ajuda a gente. Agora eu preciso tirar a minha tela aqui para você poder, né? Para você poder ver aí direitinho, né? Que eu estava falando com a minha cara em cima. E aí você tem aqui todas as letras separadas, né? Letra a letra separada. E eu criei uma outra planilha aqui onde você pode colocar, por exemplo, você quer saber qual a bênção para Shimon. Então você vai lá no capítulo, se não me engano, 48 de Bereshit, copia lá a bênção de Shimon, os versos, coloca aqui, né, como eu fiz com a bênção dada por Yaakov a Yehudá, né, e que foi mostrado no último encontro que nós tivemos no último Shabat. Então, colocou aqui o verso 8, 9, 10, 11, 12 e 13, e aí pode-se ver que a letra Zayin não está. Mas vamos supor que você queira saber, né, por exemplo, a gemátria de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, vamos fazer, né, aqui, vamos escrever Bereshit, né? Bereshit. Você vai ver que tem 913. Bará. Elohim.
et, ha, sha, ma, in, ve, et, ha, opa. Aí somou 2.749. Então tem alguma coisa errada aqui, porque eu sei que a gemátria desse verso é 2.701. Nós já estudamos isso várias vezes. Então, onde é que está o erro? O erro está aqui, olha. Eu digitei nará em vez de bará, né? Então, vamos corrigir. E aí você vê que dá 2.701. Então você pode, né, você poderia colocar o texto por extenso aqui ou aqui, né, separando por letras. Eu coloquei aqui até 14 versos com 120 caracteres cada. Nenhum verso da Torá chega a 120 caracteres. Tem alguns que são bem longos e tem alguns que são muito reduzidos. Então, nesse primeiro verso você tem aqui, né, você tem aqui a frequência de letras. Né? Então, você tem 6 letras Aleph, 2 letras Bet, você não tem Gimel, você não tem Dalet, você não tem Zain, você não tem Het, Tet, Raf, você não tem Nun, você não tem Samer, você não tem Ai, você não tem P, você não tem Kuf, né? Você tem todas as letras, todas as outras letras. Então aí você pode, né, nessa planilha aqui, nessa planilha contagem, você pode fazer aí o seu estudo, fazer, enfim, buscar gemátria. Não, professor, aí tá um moré no Shabbat, coloca lá uma palavra que tem tal gemátria. Aí você vai lá, digita aqui a palavra e verifica, né? O professor está certo, ou o professor colocou, né, inverteu a letra ali, não era Bet, era Raf, né? E aí o professor errou, em vez de ser 2 é 20. Então, você vem aqui, né? Você vem aqui, pode acompanhar, ou então para você estudar mesmo a gemátria, né? Isso é importante você fazer esse estudo, né? Fazer esse estudo é muito importante porque você vai aprender, né? E aqui tem uma outra tabelinha, né? Que é a tabelinha das parashot. Então, você tem aqui Bereshit, você tem 12 parashot, né? O início do verso que ela começa, o final do verso que ela termina, o nome da parashá e aqui o significado, a tradução, né? Bereshit, no princípio, Vayeshev continuou a viver, porção boi do livro de Shemot Yevá, né? Pekudei, registro, Trumá, contribuição, e aí você tem todas as suas as parashot, as 54 parashot aqui nessa porção. Eu vou colocar também futuramente, né, cada texto da Torá, uma distribuição do que fala, por exemplo, Bereshit, né, colocar uma frase ali dizendo o que é Bereshit, um resumo em uma frase, né, só para você ter uma ideia de onde achar o assunto. Por exemplo, nascimento dos filhos de Yaakov. Né? Então você já vai ver ali em que verso, em qual porção que você vai ver isso. Bênção dos filhos de Yaakov. Né? Então você vai ver que na porção vai rir, né? Não só o título da porção, mas aqui, né, esmiuçando um pouquinho mais. Mas isso é um trabalho, né, que a gente vai fazendo aos poucos e colocando aqui, dependendo da nossa disponibilidade. Né? Então é isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Né? Acho que peço que você colabore aí, procurando os erros e informando. Espero que você utilize, né? Espero que você utilize bastante essas planilhas, né, para poder pegar um pouco de traquejo na gemátria, principalmente, na contagem de letras, né? Por exemplo,
por exemplo, o que me levou a fazer isso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que me levou a fazer essas planilhas. Foi justamente aqui na planilha Bereshit, né? O autor do livro dizia lá que a primeira palavra pru, né? Frutifiquem, caía num determinado verso. Então, eu fui lá contar. Eu contei e não cheguei no mesmo número que o autor chegou. Então, eu fui aqui, né? Eu fui aqui no número de palavras, né? Ele falava que é a 271ª palavra da Torá, do livro de Bereshit. Então eu vim aqui, peguei as palavras aqui da 229, né? E aí separei com os macafim. Então aqui deu 266. Então o próximo verso 22, 267, 268, 269, 270, 271. Aqui a palavra pru. Né? Então, no momento que eu achei isso aqui, eu vi que a 271ª palavra da Torá, pru, cai no verso 22. Né? Cai no verso 22 de Bereshit. Então, aí, como eu fiz isso para Bereshit, logicamente eu fiz também, né? Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Deu um trabalho, foram algumas semanas de trabalho montando a planilha, depois desenvolvi macro para fazer essas contagens, separação. Né? Se você for mexer na planilha, você vai ver que tem coisas escondidas atrás do texto, né? Tem linhas escondidas, a separação de verso em letras, o valor, pegar a gemátria de cada um, né? Então eu tive que puxar do Davar para cá e aí fazer a contagem, eliminar coisas que não precisavam, enfim, né? Deu um trabalhão muito grande, mas eu acho que ficou legal e eu uso muito, né? Só fico triste porque eu não consegui, né, fechar no número certo. Tem uma diferença aí que precisa ser corrigida. Eu espero que eu consiga, né, com a ajuda de vocês agora, eu consiga aí essa correção e a gente vai ter essa ferramenta para usar, né, à vontade, distribuir, sem problema nenhum. É igual o Davar, né? O Davar está disponível gratuitamente aqui no canal, nem é nosso, nem sabemos quem é que fez, né? Só pedimos ao Eterno que abençoe todos que trabalharam para desenvolver esse programa, que é muito útil para nós, né? E essa planilha também é muito útil, nem precisa dizer que ela é do canal Teshuvá Total, né? Você pode distribuir à vontade, só não pode cobrar, só não pode, né, auferir lucros em cima de um trabalho que nem é nosso, né? Isso foi dado pelo Eterno. Então, shalom, shalom, nos vemos amanhã no Kabbalah Shabbat. Vou deixar vocês agora com uma música da dupla Apavarim. הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הלחן איתו בהר הגלבוע רק נער גרימו רק נער מבני עמלק יבש וחם הקיץ והעמק האדמה צבעה פחם הקיץ והעמק אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שתיית זהב כמו היום באותה שעה
זהב בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד התבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה